Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre programação dinâmica, mais especificamente sobre o problema da mochila e, se der tempo, espero que vai dar tempo, a gente vai falar também sobre um outro problema de programação dinâmica, que é a maior subsequência comum de duas strings, tá? Esses dois problemas aí são problemas clássicos de programação dinâmica, e a gente vai tentar ver um pouco mais sobre programação dinâmica com esses dois problemas, com esses dois exemplos. Na última aula a gente viu um pouco sobre problema do troco, Fibonacci e assim, coisas bem introdutórias sobre programação dinâmica. E hoje a gente vai continuar no assunto a respeito. Primeiro assunto que a gente vai ver é, problema da mochila, tá? Então a gente vai usar essa questão como exemplo para a gente tentar modelar e resolver e explicar o que é o problema da mochila, tá? Uh, tá, eu vou ler ele aqui. Esse cara aqui, ele é um jovem físico que busca equilíbrio de corpo e mente. Quando não está resolvendo grandes paradigmas da física moderna, gosta de cuidar da sua saúde. Ele é um grande fã de academias e faz tudo para aumentar ainda mais seus músculos. O cara é bombado, hein? Todos sabemos, é claro, que a academia não vale nada se você não estiver acompanhado de uma dieta condizente com os objetivos que queremos alcançar. Putz, que tapa na cara para mim. Procurando ficar grandão, esse cara aqui precisa do máximo possível de proteínas. E por isso vai almoçar em um rodízio de carnes. Nesse rodízio, existem N pedaços de carne. E cada um com um determinado peso e valor proteico, tá? Então, pesa uma quantidade e vale uma outra quantidade, certo? E é a quantidade de gramas de proteína no pedaço. Isso é o que é o valor proteico, né? A quantidade de gramas que vai ter lá de proteína. Ele adoraria comer toda a comida, mas como sabemos, tudo em excesso faz mal. E ele sabe que suporta apenas P gramas de carne, tá? Então ele consegue comer no máximo P gramas. Os valores proteicos dos pedaços variam muito, podendo ser até zero, se for apenas gordura, e é uma terrível falta de educação pedir um pedaço e não comê-lo todo. Tá? Então, se você pede um pedaço, você come todo. Dado os valores de P e N, P é o quanto ele aguenta comer, e N é a quantidade de pedaços que tem, com seus respectivos pesos e valores proteicos, ou seja, o peso de cada pedaço e quanto que cada pedaço vale, digamos assim, quanto que tem de proteína naquele pedaço. Determine a maior quantidade de gramas de proteína que ele vai conseguir ingerir comendo apenas pedaços inteiros, tá? Então ele não vai comer metade nem nada do tipo. Tudo bem? A primeira linha da entrada contém dois inteiros, P e N, que representam quanto ele aguenta comer e a quantidade de pedaços. E as próximas N linhas representam os pedaços, contém cada uma dois inteiros menores que 10 a 9. O primeiro é o peso em gramas e o segundo é o valor proteico, tá? Então, tudo bem. Tudo bem? Ah, todo mundo entendeu esse problema? Ou alguém não entendeu o problema? É mais específico. Alguém não entendeu o problema? O que ele pede? O que a gente quer fazer? E etc. Pode falar. Alguém levantou a mão ou alguém mandou uma mensagem? Eu não sei. Alguém mandou uma mensagem. Tá suave. Tá suave. Então, tudo bem. Alguém não entendeu o problema? Que se alguém não tiver entendido o problema, a gente repete, tá? Então, vamos olhar para esse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo, ele consegue comer 400 gramas e ele tem 5 pedaços de carne, né? E ele consegue, no final, 130 de proteína. O 130 deve ser provavelmente esse daqui mais esse daqui, né? Então, ele come esse pedaço, que dá 80 gramas de proteína, e esse cara aqui, que dá mais 50 gramas de proteína. Então, 80 mais 50, 130, né? E totalizando, ele comeu 300 gramas. Por que ele não poderia comer nenhum outro? Porque se ele comesse qualquer um outro, passava de 400 gramas e aí ele não consegue, né? Ele tem que comer o pedaço inteiro. Se ele pegasse, por exemplo, esses dois, também dá 300 gramas, só que ele só faz 120, tá? Se ele pega esses dois aqui, ele consegue comer 400 gramas, mas só dá 80, né? Enfim, qualquer outra combinação que você fizer, você vai ver que, que não é maior do que 130. Até pode ser 130, mas não é maior. E aí, para você resolver esse problema, se você visse esse problema numa competição, claro, caiu num contest, como é que vocês tentariam resolver ele? Eu queria ouvir de vocês, tá? Algum palpite, alguma ideia, de preferência alguém que não saiba resolver, né? De cara, né? Sim, que.
que não tenha visto esse problema antes. Alguém tem alguma ideia de como é que resolve esse problema ou como que vocês tentariam resolver? Não? Nenhuma ideia? Tudo bem. É, pensativo. Pode abrir o microfone, tá, pessoal? Não tenho muita vergonha. Eu acho que a gente já está reduzido o suficiente a termos pessoas mais próximas, né? Ter menos gente para passar vergonha. Então, tá, tá relativamente tranquilo. Pera ainda um minuto que estão me ligando. Só um minuto. Ah, certo, tudo bem. Ah, já que ninguém sugeriu nenhuma ideia, eu vou sugerir algumas ideias que podem vir na mente, que normalmente a galera sugere, tá? A primeira ideia delas é tentar pegar primeiro os pedaços que são. Se você quer maximizar o valor de proteína, você provavelmente vai pensar, pô, eu assisti a aula de guloso e eu aprendi que em guloso a gente ordena e vai pegando, né? Então, se eu quero maximizar o quanto que eu tenho de proteína, eu vou pegar primeiro os pedaços que têm mais valor proteico. Né? Então, primeiro eu pego 80 e depois eu pego 50, né? E deu certo, né? Depois eu ia tentar pegar o 40, mas não dava, né? E eu vou pegando enquanto der, né? Então, essa pode ser a sua primeira abordagem. E dá certo para esse exemplo, tá? Dá certo para esse exemplo. Mas eu consigo te mostrar um exemplo que não dá certo, tá? Que essa sua ideia falha. Que pegar o cara que tem mais valor proteico não simplesmente resolve o problema, tá? É, então você pode vir aqui, por exemplo, imagina que você tenha 405 exemplos ainda, né? Então você poderia ter aqui, por exemplo, um cara que tem, sei lá, 100, não, pesa 300, né? E que ele dava 100 de valor proteico, né? E aqui você tem um que pega 200 e dá, sei lá, 90. E outro que também é 200 e dá 90, né? Isso é 3, né? Imagina que você tem esse exemplo, tá? Se você tem esse exemplo, se você pegar o cara que vale mais, você vai pegar primeiro esse cara aqui, né? Concorda comigo? Vai pegar primeiro ele. É, então, se você vai pegar primeiro ele, você já gastou 300 de comida que você poderia comer, né? Então, você não vai conseguir nem pegar esse e nem pegar esse. Então, o máximo que você faz é 100, né? Porque se você pegar esse, faz 500, e esse aqui também faz 500. Só que ao invés de você pegar esse primeiro, você pegar esses dois, você consegue 180, tá? 180. Então, esse daqui é um jeito melhor de você conseguir comer mais, tá? Então, se você ordenar pelo cara, pegar primeiro o cara que pesa mais, não serve. Se você, o primeiro valor, o cara que dá mais retorno, não serve. Se você pegar primeiro o cara que é mais leve, então você pega o mais leve primeiro, vai com menos mais leve, então você vai tentar comer a maior quantidade e teoricamente vai aumentar a soma, né? Então, se você quiser ordenar o contrário, né, do cara que pesa mais leve e ir colocando ele primeiro, também não funciona. Esse exemplo aqui a gente pode olhar. É, tá, talvez esse exemplo não seja muito bom, né? Mas tem qualquer solução gulosa que você pegar para esse problema, qual que seria a forma? Pode compartilhar com a gente, tá? Mas qualquer solução que você pensar em guloso também não vai dar. Você pode pegar, pega primeiro os itens que tem maior valor de grama por valor proteico, né? Tipo, tem mais, que a proteína vale mais, né? Divide um pelo outro e ordena do maior para menor, do menor para maior. Todas essas ideias eu lhe garanto como vai dar WA, tá? Porque tem contra-exemplos, tá? Dá para a gente criar casos que essa ideia não é válida. E esse aqui é um problema que ele é NP completo, tá? É um problema de combinatória em que não tem solução a não ser testar todas as possibilidades, digamos assim, tá? Então a gente meio que tem que testar todas as possibilidades. Só que a gente vai aprender a como é que testa essas possibilidades de uma forma mais inteligente, né? Certo. Felipe, você falou que tinha uma forma, mas que poderia dar TLE.
Pode compartilhar com a gente, por gentileza. Testar todas as possibilidades? Fazer backtracking, essas coisas? Isso. É. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer mais ou menos isso, só que a gente vai fazer de uma forma um pouco mais esperta, tá? É... Mas, enfim, uma ideia de como a gente poderia fazer é testar todas as permutações, tá? Se a gente quiser brutar, a gente testa todas as permutações disso e vai pegando o maior prefixo que você consegue, tá? E você consegue testar todas as possibilidades, né? Seria N fatorial isso aqui. Só que, tipo assim, passou de, sei lá, 20 elementos, 10, 20 elementos, você já não consegue mais, né? Que já vai dar TLE. Mas você poderia tentar isso. Então, esse cara aqui, ele é um problema conhecido, tá? Esse assunto aqui é um problema conhecido. Sempre que você tem objetos que têm tanto peso e valor, digamos assim, né? Isso aqui seria o peso e o outro seria o valor, ou vice-versa. E você quer maximizar o máximo que você consegue em um valor, ou sei lá, minimizar o máximo que você consegue em valor, seria custo, sei lá, qualquer coisa. Estando sujeito que a soma desse cara não exceda esse outro, isso aqui é um problema conhecido como problema da mochila, tá? Ou NEPS, tá? NEPSEC, que é o problema da mochila. Esse é um assunto que cai em PAA, tá? Para quem está na USP, e é cobrado em algumas disciplinas, tá? Em algumas disciplinas da universidade, esse assunto cai bastante, tá? É o mesmo assunto que a gente vai ver, tá? Só que aqui a gente vai aprender a implementar ele, e no curso da USP, normalmente, a gente não precisa implementar, tá? Mas hoje vocês vão aprender como é que implementa. Se você quiser formular esse problema de forma matemática, é basicamente o seguinte: é o somatório. Porcaria. Ah, isso aqui não serve. Ah, ó, o máximo que você consegue. Evoluir. Eu não sei como é que formula, eu esqueci como é que formula, né? Mas é basicamente o somatório desses caras que você escolher. Você vai escolher um subconjunto, tá? Tal que o somatório desse cara é o maior possível, do lado da direita, e o somatório dos caras que você escolheu da esquerda, ele está sujeito a ser menor ou igual que isso daqui, tá? Para não ultrapassar. Então, por que, que ele é o problema da mochila? Porque esse problema ele está disfarçado em várias historinhas. A história mais original era o seguinte: tinha um ladrão de banco, tá? Um ladrão de joalherias, eu acho, na história original, que invadiu uma joalheria, né? E aí ele levou uma mochila só para poder roubar os negócios, as joias. Só que as joias não cabiam todas na mochila, então ele ia ter que escolher umas joias para levar para casa. E cada joia tinha um peso, né? Que ela pesava e tinha uma é, e tinha um valor, tá? Quanto essa joia custava. Essa mochila, vamos supor que ela é grande o suficiente em tamanho para caber tudo, só que ela não aguentava o peso, tá? Então, se o bandido colocasse mais do que uma quantidade lá de peso, ela ia rasgar, ia cair tudo no chão e ele ia ficar com zero, né? Então, ele queria levar as joias, queria escolher umas joias de tal forma que ele ia ter o maior lucro possível e não ia estourar a mochila, tá? Por isso que esse problema é conhecido como problema da mochila. É a mesma ideia desse outro aqui. Ele tem, digamos assim, joias, né, que ele quer levar. Ele quer pegar o máximo possível dessas joias de valor. O valor é esse cara aqui, tal forma que o peso delas não ultrapasse isso, tá? É o mesmo problema, tá? Tem vários problemas que são disfarçados em problema da mochila. E aí, como é que a gente responde isso? Para a gente responder isso, é relativamente parecido, tá? É relativamente parecido com o que a gente viu no problema do troco. A gente primeiro vai modelar uma solução recursiva para esse problema, tá? Que fica mais fácil de explicar. Tudo bem? Então, imagine o seguinte, tá? Imagine que para você responder esse problema, você tenha 3 informações, né? Primeira informação é capacidade, capacidade, tá? Capacidade da mochila que você tem.
Você tem que saber quanto que a mochila consegue aguentar e você também tem que saber a quantidade de elementos, tudo bem? E além disso, você tem mais duas informações, tá? Você tem o peso de todos os itens e o valor de todos os itens. Concordam comigo? Você tem o peso e o valor de todos os itens. Então você tem essas quatro informações. Eu falei três, mas na verdade é quatro. Para a gente resolver esse problema, a gente vai ter basicamente o seguinte, tá? A gente vai ter. Deixa eu desenhar que eu acho que vai ficar mais fácil. A gente vai modelar o seguinte, o problema da seguinte maneira. Imagine que você tem um array de elementos, tá? E esse array de elementos é um array com duas informações, dizendo o peso e o valor, tudo bem? Então, cada posição dele, digamos assim, tem duas informações, peso e o valor. No caso, na real, a gente tem dois arrays na prática, né? Que um é de peso e outro é de valor. Mas, por simplicidade, vamos dizer que é um array só. E nesse array, ele tem as duas informações, de peso e valor, tudo bem? Você tem um array. A gente vai escrever uma função que vai dizer o seguinte. Olha, se eu olhar para os elementos que estão daqui para frente, tá? Olhando só para os elementos que estão daqui para frente, se eu olho para os elementos que estão daqui para frente e eu tenho uma mochila com essa capacidade, vou escrever capacidade aqui, tá? Se eu estou olhando para os elementos daqui para frente, tá? E eu tenho uma mochila só com essa capacidade aqui, qual que é o maior lucro que eu consigo responder? Exatamente essa função que a gente vai escolher, vai responder aqui, tá? Olhando para os itens que estão daqui para frente, com uma mochila dessa capacidade, quanto que eu consigo de lucro? E aí, qual que vai ser a nossa resposta? A nossa resposta vai ser o seguinte, a gente vai olhar para todos os elementos, né? A gente vai chamar para aqui, ó, olhando para os elementos daqui para frente, do início até o final, ou seja, olhando para todos os elementos que a gente tem, com a capacidade máxima da mochila, qual que é a maior quantidade que a gente consegue obter de lucro, sem estourar o peso da mochila, tá? Sem estourar o peso da mochila. Qual que é a maior quantidade de lucro que a gente consegue resolver? Então, a gente tem duas informações aqui, tá? A gente tem um I, que vai dizer qual é os elementos que eu estou olhando daqui para frente, tá? Qual daqui para frente eu estou olhando? E um C, que vai dizer a capacidade que a mochila tem naquele momento. Tudo bem? Então, o que, que acontece? Olhando para o primeiro valor. O primeiro valor aqui, da mochila, tá? Eu estou olhando para o primeiro item aqui. E eu tenho essa capacidade. Vocês concordam comigo que, para esse primeiro item, eu só tenho duas opções do que fazer com ele? Duas opções. A primeira opção é eu colocar ele na mochila. E a segunda opção é eu não colocar ele na mochila. Vocês concordam comigo que só tem essas duas opções? É tipo ganhar na Mega Sena, tá? Ou você ganha ou você não ganha. É 50%, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Você só tem duas opções com esse primeiro item. Ou você coloca ele na mochila, ou você não coloca ele na mochila. Não existe uma terceira opção. Não tem como você botar metade, não tem como fazer alguma outra coisa, tudo bem? Qual dessas opções é a melhor delas? Eu não sei. Não tem como você saber. Então, você vai ter que testar as duas opções e vai descobrir qual que é a melhor. Só que qual que é o detalhe? Se você testa as duas opções, como que você testa as duas opções? Se você coloca o item na mochila, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que a capacidade da sua mochila vai diminuir, porque você colocou o item, tá? Então, a mochila, ela vai ter uma capacidade agora, com o que ela tinha antes, menos o peso, vou botar só P, tá? Menos o peso desse índice, tá? Porque ela tem uma capacidade menor. Vocês concordam comigo? Ela tem uma capacidade menor. Então, se eu coloco esse na mochila, a minha capacidade diminui. Só que, em contrapartida, o meu lucro aumenta, tá? Então, o meu lucro vai ser tudo o que eu conseguir daqui para frente, tá? Tudo o que eu conseguir daqui para frente, ou seja, do item I mais um, tudo que eu conseguir daqui para frente, com uma mochila de tamanho menor,
que é o que sobrou de espaço. Então, eu vou chamar aqui de C', tá? Então, se eu coloco esse item na mochila, o meu lucro vai ser o valor do cara que eu tenho agora, ou seja, vamos dizer, VI, porque eu peguei esse item, tá? Mais tudo que eu conseguir daqui para frente com a nova capacidade da mochila. Vamos dizer que é uma função f que calcula isso, tá? Então, é f de i mais 1 com a nova capacidade de C'. Vocês concordam comigo? Esse é o caso de pegar, tá? Esse é o caso que eu peguei um item, tá? Se eu peguei um item, o meu lucro é isso daqui. Vocês concordam comigo? A gente está falando, dado que a gente tem essa função recursiva, tá? Dado que a gente tem essa função recursiva aqui, o primeiro item tá aqui, o primeiro item daqui diz que elementos a gente está olhando. Esse que elementos a gente está olhando é todos daqui para frente, tá? Todos daqui para frente. E esse outro aqui diz qual que é a capacidade da mochila, tá? E essa função me responde qual que é, dadas essas duas configurações, quanto que eu consigo mais, o máximo que eu consigo de lucro, tá? Então, essa daqui é a opção de eu pegar o item atual, tá? Então, se eu escolher colocar o primeiro item na mochila, a minha resposta vai ser o valor desse item mais a chamada recursiva daqui para frente, tudo bem? Se eu não pego esse item, tá? Se eu pego, putz, assim, não vou pegar, tá? Então, não pega, não pega. Se eu não peguei esse item, significa que eu vou ter zero de lucro aqui, tá? Então, é zero mais, você pode ocultar o zero, tá? Como eu não peguei esse item, eu só vou tentar pegar os próximos, tá? Então, eu continuo olhando para I mais 1, tudo bem? De I mais 1 para frente, só que a capacidade da mochila continua a mesma, tá? Ela continua com a mesma capacidade C, não é C'. C' é isso daqui, tá? C' é igual a isso daqui. Então, essa daqui é a opção de eu pegar e essa é a opção de eu não pegar. Isso daqui é uma função, eu consigo fazer isso de forma recursiva, porque só depende de f, que é a minha própria função, e ela sempre vai me levar para um estado finito, não tem loop aqui. Por quê? Esse cara só anda para frente, e esse cara aqui ou continua igual ou diminui. Então, em um momento, ele vai chegar em zero ou negativo, e aí não tem mais espaço na mochila e eu posso parar. Então, isso daqui é um estado finito, isso daqui vai me levar para um estado finito, tá? Então, em algum momento, ele acaba. Agora, algumas perguntas, tá? Por que? Imagine que você está aqui, ó. Imagine que você está aqui no meio, tá? Imagine que você está olhando só para os itens que estão daqui para frente, tá? Por que que não importa quais caras eu escolhi aqui? Para eu responder daqui para frente, qual eu escolhi aqui, não importa. A única coisa que importa é qual a capacidade da mochila, tá? Qual que é a capacidade da mochila que eu tenho nesse momento daqui para frente? Se eu escolhi o primeiro, o segundo e o terceiro, não importa. Não importa qual item eu escolhi. Não faz diferença. Para os itens aqui para frente, não faz diferença qual elemento eu escolhi lá atrás. Esse não tem restrição de, se você escolheu o primeiro, você não pode escolher o quinto. Não existe esse tipo de restrição. Então, se eu cheguei com a mochila nessa capacidade aqui, tanto faz se eu escolhi o primeiro e o segundo, se eu escolhi só o segundo, se eu escolhi o primeiro e o terceiro, se eu escolhi o segundo ou o terceiro, não importa. Se ela chegou nesse momento do código, tá? Se ela chegou no momento do código, aqui na frente, para eu calcular quanto de lucro eu consigo pegar, olhando apenas para esses caras aqui, olhando apenas para esse subconjunto, a única coisa que eu preciso saber é em que momento eu estou, qual que é o subconjunto, ou seja, daqui para frente, que é o I, e qual que é a capacidade da mochila. É só isso que eu preciso saber. Quanto que eu tenho disponível na mochila e que elementos eu estou olhando. Só isso. Se eu tiver essas duas informações, é o suficiente. Por isso que essa função mágica aqui, ela só precisa dessas duas informações. Beleza? Ficou claro? Ficou confuso? Como que foi? É meio confuso no início, tá? É meio mágico. Mas é basicamente isso que a gente vai implementar. Assim, a ideia por cima é exatamente essa. Eu vou só mostrar no código como que seria isso, tá? Alguma dúvida na explicação? Vocês querem que repita? Não entenderam algum passo?
faz sentido a ideia de, para cada cara, eu só tenho duas opções, ou pega ou não pega. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se eu estiver olhando para esse cara aqui, para esse cara, eu também só tenho duas opções. Ou eu coloco ele, ou eu não coloco ele na mochila. Então, se eu estou olhando para uma mochila desse tamanho aqui, dos itens daqui para frente, ou eu coloco ela nessa mochila desse tamanho, ou eu não coloco, tá? É simples assim. Tudo bem? E aqui eu vou mostrar o código para vocês como que seria, tá? Imagine que você tem essa função solve, tá? Que ela vai resolver magicamente, tá? Então, eu vou ter um inteiro I e eu tenho um inteiro C. O I é o item que eu tô e o C é a capacidade da mochila nesse momento aqui, tá? O assunto é programação dinâmica, tá? Tá, João? É problema da mochila, mais especificamente. Problema da mochila. Então a gente está explicando os problemas da mochila, basicamente. Você já viu o problema da mochila? Já ouviu falar. Nunca implementou, né? Tudo bem. Então, qual que é o primeiro caso base? O primeiro caso base, tá, é eu ter processado todos os itens, tá? Então, não tem mais nenhum item para olhar. Eu estou olhando daqui para frente, não tem mais ninguém para olhar. Ou seja, se já acabou todos os itens, o I é maior ou igual que N, né? Já processei todo mundo. Não tem mais ninguém para colocar na mochila. Se eu não tenho ninguém, o máximo de lucro que eu consigo é zero, tá? Outra coisa, se por acaso o C for menor ou igual a zero, não tem como também, tá? Não cabe mais nada na mochila, tá? Não cabe mais nada, então já posso retornar zero, tá? Então, ou os itens acabaram ou não tem mais espaço na mochila, em ambos os casos a resposta é zero, tudo bem? E agora eu tenho duas opções, tá? Eu tenho a opção de não pegar, tá? De não pegar o item. Se eu não pego esse item, significa que eu simplesmente vou olhar para os próximos itens, I mais um, e C, ou seja, eu vou olhar para os próximos itens, só para o resto dos itens, com a mesma mochila. Eu simplesmente jogo esse cara fora, eu não vou levar. Esse é o caso de eu não pegar esse cara, tá? Qual que é o caso de eu pegar? Eu vou colocar como zero, tá? Por quê? Porque eu só posso pegar esse cara se por acaso o peso dele for menor ou igual que a capacidade, né? Porque é... senão eu vou estar pegando um cara que pesa mais do que a minha mochila aguenta. Por isso que eu tenho que fazer esse check, tá? Então, se o peso dele é menor ou igual que o tamanho da mochila, eu consigo, tá? Então, eu vou pegar ele. Se eu pego ele, eu vou ter o valor de I, tá? Mais quanto eu consigo daqui para frente. Então, daqui para frente é sempre I mais um, tá? Porque eu só vou olhar para os próximos itens. Eu peguei esse cara, coloquei na minha mochila. Se eu coloquei ele na minha mochila, eu vou olhar para os próximos itens, agora daqui para frente. Só que agora a minha mochila, ela tem capacidade que ela tinha antes, menos o peso desse item atual. Vocês concordam comigo? E aí, no final, eu basicamente tenho que retornar qual que é o máximo entre pega e não pega, tá? Porque eu não sei qual que é o melhor. Eu retorno o máximo, já que eu quero maximizar. Tudo bem? Esse é basicamente o código do problema da mochila. A gente vai fazer algumas modificações e tal, mas esse é o core dele, tá? Eu vou só ver aqui para esse problema para a gente responder. A primeira coisa que a gente lê é a capacidade, né? Depois a gente lê o N. E para cada um dos N elementos, a gente lê o peso e o valor, tá? A gente lê tanto o peso quanto o valor e a gente vai imprimir. A gente vai começar olhando para os itens do zero para frente, então todos os itens, e a mochila vai ter essa capacidade aqui no início, tá? Só imprimir essa função aí. E deu 130, tudo bem? Deu 130.
Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está testando todos os valores, tudo bem? Todos os valores. A gente está testando todas as possibilidades. Isso aqui é um brute force, tá? A gente está testando literalmente tudo. A gente vai mandar. E a gente ganha um belo de um tempo limite excedido, ou seja, a gente tomou TLE, tá? Por quê? O nosso código está muito lento. Alguém tem alguma sugestão aqui do que a gente que a gente pode melhorar nesse problema? Fazer uma DP para não botar de novo os valores já calculados. Boa, exatamente. Por que a gente pode fazer isso? Olha, como eu falei, não importa, tá? Não importa os valores que a gente pegou aqui no início. Se a gente pegou o primeiro e o segundo, se a gente pegou só o segundo, o primeiro e o terceiro, não importa que valores, tá? Se todas essas possibilidades aqui, se elas levarem para o mesmo estado, quando eu falo estado, eu estou falando estado da recursão, tá? O que define o estado da recursão aqui? Uma configuração da recursão. Uma configuração da recursão é basicamente o par de em que índice eu tô, tá? Ou seja, o I, que é que índice daqui para frente eu tô, e o C, tá? Se várias possibilidades levam para o mesmo caso, a resposta para esse caso aqui é a mesma, tá? Olhando do índice I para frente, só do I para frente, com a mochila desse tamanho, não importa que itens ele pegou no início. Se levou para esse estado, a resposta é a mesma. Não muda. A gente não precisa estar preocupado com quem a gente pegou antes. Então a gente tem muitos casos aqui que provavelmente vão levar para o mesmo estado, tá? Vão levar para a mesma configuração. Talvez não leve, talvez leve. Só que quantas são as possibilidades diferentes que eu tenho de I e de C? As possibilidades diferentes que eu tenho é o I, ele varia do 0 até o N, ou seja, eu tenho N possíveis valores para I. Para cada valor de I, eu tenho C possíveis valores, tá? Porque eu posso chegar posso chegar no quinto elemento com a mochila de tamanho 100, com a mochila de tamanho 99, 98, 97, não importa. Eu posso chegar com todos esses valores, mas eu sei que esses valores estão no intervalo de 0 até a capacidade zona, tá? Vou botar aqui Czão, tá? Então, essa quantidade aqui é mais ou menos tamanho capacidade máxima, tá? É C, digamos assim, é o tamanho máximo da mochila. Então, a quantidade de estados que eu vou ter aqui, ela é no máximo N vezes C, tá? N vezes C. Ou N ao quadrado, sei lá, N vezes C, tá? Essa é a capacidade, é a, é a quantidade máxima de estados. Só que essa daqui é a quantidade máxima de estados, N vezes C. Quantas possibilidades eu vou ter aqui? Para cada item daqui, eu estou gerando duas novas possibilidades. Vocês concordam comigo? Porque ou eu pego ou eu não pego. E eu chamo ele recursivo, né? Pego ou não pego. E para cada um do pego ou não pego, né? Então imagina que eu estou aqui no primeiro cara, né? Aí eu escolho a opção dele de pegar e a opção dele de não pegar. Aí eu vou para um estado novo. Nesse estado novo, ou eu pego ou eu não pego, né? Esse cara aqui, caso que eu não peguei, eu posso pegar o segundo ou não pegar o segundo, entendeu? E aí vai gerando, cada uma dessas vai ter duas opções, que é pega ou não pega. Vocês concordam comigo que a quantidade de estados, a quantidade de possibilidades que eu tenho aqui é 2 elevado a n? Então, por enquanto, o nosso código está funcionando numa complexidade de 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n para n maior do que 20, tá? N maior do que 20, 25, não lembro de cabeça. N maior do que 30, 20, maior do que 30, tá? Isso daqui já é muito ruim, tá? 2 elevado a 30 é um número absurdo. E percebam que eu tenho aqui, no máximo, 2.000 itens, tá? 2.000 itens. Então, 2.000 itens, 2 elevado a 2.000 é um número absurdamente grande. E o que acontece? Ora, se eu posso ter
2 elevado a não sei quantos mil estados, mas você acabou de me dizer que só existe essa quantidade de configurações, isso implica que vários desses estados aqui, várias dessas ramificações são as mesmas. Essa daqui, às vezes, é a mesma dessa, sei lá, a mesma dessa, vai ter várias ramificações iguais. O que implica que eu estou calculando o mesmo cara várias vezes, sendo que a resposta é a mesma, tá? A resposta é a mesma e eu estou calculando várias vezes. Porque é princípio da casa dos pombos, tá? Não sei se vocês conhecem o princípio da casa dos pombos, mas eu vou até explicar para vocês. O princípio da casa dos pombos diz o seguinte: se você tem N pombos e M casas de pombos, tá? Tal que N ele é maior do que M, ou seja, eu tenho mais pombos do que casas de pombos. Se eu quiser colocar cada pombo em uma casa, eu vou ter casas que vão ter o mesmo pombo. Tudo bem? Tudo bem? Faz sentido para vocês? Se vocês têm M casinhas de pombo e N pombos, e você N é maior que M, tá? A gente sabe que esse cara é maior que esse. Se você vai colocar os pombos nas casas, vai ter pelo menos uma casa, no mínimo uma casa, que vai ter mais de um pombo nela, né? Porque tem mais pombo do que casa, né? Não tem como colocar cada quem numa casa só. Esse aqui é o princípio da casa dos pombos. Parece bem idiota, tá? Mas é muito útil você fazer essas observações. Por quê? Se a gente tem 2 elevado a n ramificações aqui, só que a gente acabou de provar que a gente só tem n vezes c possíveis estados diferentes, e a gente sabe que 2 elevado a n é maior do que esse cara, a gente consegue concluir que vai ter muito cara repetido aqui, muito estado repetido, muito mesmo. E a gente consegue reaproveitar esses estados, tá? A gente consegue reaproveitar esses estados com a ideia de memorização, tá? De ir lá e deixar estilo cache. A gente já deixa isso calculado, a gente já guarda a resposta lá, para a gente não recalcular o mesmo estado mais de uma vez. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode guardar, por exemplo, você pode vir aqui no unordered map, se você quiser. Em um int, né? Memo, sei lá. Você pode fazer isso aqui, tá? E aqui, antes de você calcular, você vê o seguinte, tá? Se por acaso você já calculou esse par, você só retorna. E aqui você deixa ele calculado, tá? Memo. Isso daqui, você só deixa calculado, tá? Então, se você faz isso, unordered, você faz isso, isso daqui já deve ser o suficiente para passar o problema, tá? Se você for ver, dá a mesma resposta. Ah, não tem unordered map para... Tem que fazer, sobrescrever a hash. Tá, tudo bem. Mas tem map. Eu vou só enviar, dane-se. Confia que tá certo. Eu vou nem testar. Vamos enviar, talvez já saia do TLE, tá? Você pode... What? Viu, não? What? Como faz? Envia. Tá, tudo bem. E deu certo, tá? Deu certo. Valeu. Aceito. Funcionou, tá? Funcionou. Aceito. What? Não tem como ver o submissões, tá? Ele não diz o time limit aqui, né? Mas passou, tá? Então a gente saiu de uma solução que era TLE para uma solução que era C, simplesmente usando memoization. Só que para a memoization funcionar, você tem que ter muitos elementos repetidos, tá? Você tem que ter vários elementos repetidos sendo chamados para poder fazer sentido, tá? Para poder você evitar casos. Se você faz uma recursão, coloca memoization, só que, tipo assim, a memoization não está sendo muito útil, ou seja, você não está dando cache hit, você não está batendo nos casos que que são os mesmos parâmetros, digamos assim, não faz sentido você usar memoization, tá? Só faz sentido quando você tem muitos casos repetidos, que é esse caso aqui. A gente tinha 2 elevado a n pombos para colocar em n vezes m casas de pombo.
E esse cara aqui, para N's grandes, tá? Esse cara provavelmente vai ser muito maior, ou seja, vai ter muita chamada que vai ser repetida, tá? Um outro jeito de você implementar é com a tabela de programação dinâmica, tá? Que é DP de MaxN. Aqui é o MaxN, tá? E esse daqui é o MaxC, tá? MaxN é a maior quantidade de itens e o outro é a quantidade máxima da mochila, tudo bem? MaxN e MaxC. Eu não tenho MaxC, né? Então eu vou criar um MaxC aqui. Os dois, nesse caso, são o mesmo, né? Eles vão até 2.000, se eu não me engano. Os dois vão até 2.000, tudo bem? Mas às vezes tem problema que um é maior que o outro, tá? Um é maior que o outro. E aí você pode criar a mochila nesse padrão, tá? Porque o primeiro é a quantidade de itens e o segundo é a quantidade de valores disponíveis para a capacidade da mochila. E aqui é a mesma coisa que a gente faz, né? Se por acaso dp de C foi diferente de -1, você retorna, se não, você calcula, né? Mesma ideia, só que implementando array, e nesse caso aqui é melhor, né? Array é melhor para esse exemplo, né? Lembra de você inicializar. Uma matriz nada mais é do que um array contínuo, com umas lógicas de acesso de memória diferentes, mas é um array contínuo, então você pode usar isso aqui. A segunda linha de uma matriz, ela começa logo depois que a última acaba, na memória, tá? Se a gente imaginasse a memória como uma linha reta, ela continua na memória logo em seguida, tá? Por isso que a gente pode usar isso. E o resto é igual, né? Igual o que a gente fez. Isso, meus amigos, é problema da mochila, tá? Esse é o assunto e a resposta, né? Problema da mochila. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Vou mandar aqui o código para vocês. Alguma dúvida sobre... E vou mandar também o problema, né? Alguma dúvida sobre o problema da mochila, sobre esse problema em específico, sobre essa questão, ou sobre o código? Ficou alguma dúvida? Ou eu posso seguir? Se não ficou nenhuma dúvida, eu posso seguir adiante. Tranquilo? Tudo bem. Então, se ninguém tem dúvida, tá? Se ninguém tem dúvida sobre esse problema, eu posso seguir, certo? Então, a gente finaliza o problema da mochila aqui. É relativamente parecido com o problema do troco, tá? Só que no problema do troco, a gente não tinha o fator maior peso, né? O máximo de peso que eu consigo, né? Mas isso daqui resolve o nosso problema da mochila, tá? Próximo problema que a gente vai ver, eu acho que eu tenho ele aqui, eu tenho aqui, tá? Uma questão de exemplo. Mochila, linhas cruzadas, tá, inversões. Busca do corpo perfeito, pedir desculpa, mais subsequência, eu acho que é esse aqui. Tá, esse aqui. Inclusive a aula tá até aqui, né? Mas eu quero o problema. Entendi. Próxima. Ué, eu quero o problema, cara.
Eu queria um problema aqui de maior subsequência comum. Porra. Maior subsequência comum. Sério que não tem um? É, não achei. Mas enfim, eu vou só descrever o problema e aí vocês confiam que tá certo, tudo bem? Mas basicamente é o seguinte. Deixa eu ver se algum dos monitores está aqui. Samuel, não, Samuel tá ocupado. Lucas tá aí? Gabriel? Não sei. Lucas tá. Deixa eu ver se o Gabriel tá. Lucas tá. Ô Lucas, você tem um exemplo de questão de maior subsequência maior subsequência comum? O LCS? Fácil. Deixa eu dar um Google aqui que talvez eu ache. Se você tiver na mão, a gente pode olhar. Yes, LCS. Tá, tudo bem. Ah, não, aqui é. Porra, é essa? Não quero não. Poxa, queria muito um exemplo de. É, não achei. Se vocês tiverem aí uma LCS, você procura. Talvez no meu GitHub tenha um exemplo. Deixa eu ver aqui se meu GitHub tem um exemplo. Esse problema 1237 do background. 1237 do background. Eu não sei se é, só pesquisei aqui, apareceu um código no GitHub falando maior subsequência comum. Passando substrings. Encontra a maior substring comum entre duas strings informadas. Obrigado, meu lindo. Obrigado, perfeito. Contém várias por cada caso de teste composto por duas linhas. Perfeito, a gente respondeu esse problema. Esse corno aqui, nível 6, tá? Esse corno não diz qual que é o tamanho dessas strings, né? Filha da... 50 caracteres, né? Contém entre 1 a 50. Obrigado. Aí, o cara aqui não sabe ler, né? Tudo bem, vai até 50, dá pra fazer em odd qualquer coisa aí, né? Odd, joga pirueta pra baixo, faz o que você quiser. Obrigado, é exatamente esse problema. Mas o que acontece é o seguinte, imagine que você tem duas strings, tá? Você tem a string A, tudo bem? E você tem a string B. Ou você pode trocar, quando eu falo string, você pode imaginar também que é um array, qualquer coisa, tá? Um array de inteiros. Em vez de ser caracteres, isso aqui podia ser inteiros, tá? Inteiros que variam até não sei quanto, entendeu? E aí, o que você quer? Qual que é a maior subsequência comum dessas duas strings? Lembrando, uma subsequência de uma string, tá? Você tem uma string, sequência de uma string é basicamente a sequência de caracteres que aparece na mesma ordem, tá? Mas não necessariamente contínua. Ou seja, é uma uma string que eu consigo obter ela removendo 0 ou mais caracteres. Por exemplo, exemplos de subsequência dessa string aqui. A B é uma subsequência, vocês concordam? Se eu remover isso aqui, é uma subsequência. A também é uma subsequência, tá? Só E e F também é. A e F é uma subsequência ou não? O que vocês acham? A e F é subsequência? A e F também é, porque eu posso remover esses caras aqui, tá? A, C, D, F é uma subsequência ou não? Também, porque eu posso A, C, D, F. Eu posso apagar esse cara e fica a string que eu quero, né? Mas, por exemplo, se eu boto aqui E, F, E, boto fé. É uma subsequência ou não? Tem o B, tem o F, tem o E, concordam?
Só que a ordem não é a mesma, tá? Você não consegue, se você apaga aqui o A, você apaga o C, você apaga o D, não fica isso daqui, tá? Fica diferente. Você teria que mudar a ordem. Se você muda a ordem, não faz sentido. Não é subsequência. Então, isso daqui é uma subsequência, tá? De uma string qualquer. Então, para todas as subsequências que existem na string A, para todas as subsequências que existem na string B, qual delas tem o maior tamanho e aparece nas duas, tá? Isso daqui é o que o LCS tenta responder. É o que o LCS tenta responder. Então, por exemplo, para esse exemplo aqui, o maior exemplo é... O que essa porcaria é 4? Tem como ser 4? Aqui é 3, Copalho. Você tá burro, cara. CD, certo? Tá nas duas. Aí depois de CD você pega o F, né? Tem como ser outro. Tem? Não tem. É CDF. CDF. Então a maior subsequência desse cara aqui é 3, tá? Porque você pega a string C, D e F e existe tanto aqui, tá? CDH não é, porque não tem H aqui. Você tá cego, cara. O Copilot tá burro. Tudo bem, né? Ignora o Copilot. Às vezes ele não é tão inteligente assim. Mas, essa daqui é a maior de todas, tá? Existem outras, tá? Existem outras. Você pode pegar, por exemplo, só o C, você pode pegar a D ou F, mas de todas, a maior é essa. Pode ter outros exemplos que dão o mesmo tamanho, tá? Mas nenhum é maior, tudo bem? Então, é esse o problema que a gente quer resolver, tudo bem? Por exemplo, vamos resolver aqui os casos de testes, para ver se fica mais claro. Para esse primeiro exemplo, é 2, né? A gente viu que... Ué, é 2? A gente acabou de ver que não era 2. A gente acabou de ver que era 3. Ah, esse problema aqui é diferente, ô Lucas. Esse cara aqui, ele conta consecutivo, tá? É só consecutivo aqui. Tipo, ele não pode pular caracteres. Então é só CD, CD, entendeu? É só CD, CD. É substring. Isso aqui não é subsequência. Subsequência que você pode pular caracteres, tá? Então, por isso que o exemplo tá errado. Se você pegar esses dois é 0, e esse daqui é 1, porque é só esse, né? Java is, então provavelmente is hot, e aqui Ava is, provavelmente aqui, né? Seria o maior. Não, mas nesse caso aqui, não é esse problema não, tá? Deixa eu catar ele aqui, eu tenho ele em algum lugar, certeza. LCS, não é possível. Achei que é o nome de code. Essa não é possível. Ah lá, os caras colocaram a questão como maior ancestral comum, é o nome da questão, mas o assunto não é ancestral comum, né? Porra, tá de sacanagem aí, fogo, viu? Ai, que safado. Vê essa que eu mandei o link aí no chat. Essa daqui, ó, maior ancestral comum, ele diz esse nome, tá? Mas não é não, tá? Tem nada de maior ancestral comum, que safadeza. Porque tem um assunto com esse nome, pessoal, desculpa. Esse daqui serve. Ou essa daí também serve, né, no LeetCode. Mas eu vou pegar aqui do NEPS. Esse aqui é com inteiro, é até mais fácil, tá? Eu não vou ler. Eu vou ler? Tudo bem. Ó, vou ler esse problema aqui, tá? Vou ler esse problema. Há muitos anos, cientistas usam uma genética para estudar a evolução das espécies. Dr. Gustavo, que está estudando uma nova teoria evolutiva, tá? Nela, a evolução ocorre quando um novo gene é inserido no DNA de uma espécie. Desse modo, a sequência genética 1375 é uma evolução da sequência 135, tá? Em que o 7 foi o gene inserido entre os genes 3 e 5, tá? Ainda mais, 21375 é uma evolução de 1375, né? Porque o 2 entrou lá no início. Para testar sua teoria, esse cara precisa analisar ancestrais comuns entre duas espécies distintas. Para isso, ele precisa descobrir qual a maior subsequência, ou
subsequência genética que pode representar o DNA de um ancestral comum às duas espécies e analisar o grau de semelhança entre o ancestral e os descendentes. Ao analisar, por exemplo, as espécies, a maior subsequência genética possível de um ancestral comum das duas tem tamanho 3, podendo ser 1, 2, 2 ou 1, 5, 2. Então, 1, 2, 2 ou 1, seria tem 1, 2, 2 aqui e 1, 2, 2 aqui, né? 1, 5, 2 aqui, 1, 5, 2 aqui, tudo bem? Pode ser tanto um quanto outro. Por exemplo, no caso 1, 2, 2, este pode ser ancestral da primeira sequência através da seguinte evolutiva, né? 1, 2, 2, aí entrou 7, aí depois entrou 5 e depois entrou e da segunda era 1, 2, 2, depois entrou 3, depois entrou... Ele está fazendo o inverso, né? Ele está inserindo, mas se a gente voltasse, a gente conseguia apagar, né? Tipo, remover, né? Se a gente fizesse de trás para frente, a gente removia. O que realmente interessa é a distância entre as duas espécies e seus ancestrais. Essa distância é medida pelo número de evoluções que a espécie teve que fazer para chegar em uma determinada outra. Ou seja, a quantidade de remoções que ele fez, tá? Note que, por exemplo, que a distância 1, 2, 2 para essa são 3 evoluções. Ou seja, esse daqui tem tamanho 3, esse aqui tem tamanho 6, né? Então, 6 menos 3 é 3. Dados duas sequências de DNA, diga a distância de cada uma delas para o maior ancestral comum possível das duas. Note que se duas subsequências não têm ancestral comum, a distância são os próprios tamanhos, pois consideramos que é uma sequência vazia como ancestral. Então, ele vai ter esses dois arrays e ele quer saber qual que é a maior distância, a distância para o maior ancestral comum. O ancestral comum nada mais é do que a maior subsequência comum de duas strings, tá? Nesse caso aqui, ó, é 1, 2, 2. Então, 1, 2, 2 tem tamanho 3. Se tem tamanho 3, o primeiro é 5 menos 3, que dá 2, 6 menos 3, que dá 3. Então, se a gente acha qual que é a maior subsequência comum desses dois arrays, é só a gente pegar o tamanho menos a maior subsequência comum. Por exemplo, nesse daqui, a gente consegue pegar 4 1 ou 3 1s aqui e 3 1s aqui. Totalizando, a gente consegue fazer o maior subsequência comum ter tamanho 3. 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3. Tudo bem? Conseguiram entender que se a gente tiver a maior subsequência comum desses dois arrays, nesse problema aqui, a gente consegue calcular essa resposta? É só pegar o tamanho da string menos a maior subsequência comum. Faz sentido para vocês? Conseguiram entender? Suponha que você sabe como calcula a maior subsequência comum. Então, a gente hoje vai aprender como é que a gente calcula a maior subsequência comum de dois arrays, tá? Ora, a gente vai olhar estilo que a gente olhou no problema da mochila. Como existem várias possíveis subsequências de cada string, a gente não vai testar todas. A gente vai testar todas, mas de um jeito inteligente. Qual que é o detalhe? Aqui, no problema da mochila, a gente estava olhando de um índice para frente, só considerando o sufixo do array, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai considerar só o sufixo do array. Ok? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu olhasse só para a string que tem daqui para frente, tá? Só para essa string aqui, só daqui para frente, tudo bem? E do outro lado aqui, se eu olhasse só, sei lá, dessa outra posição aqui para frente, qual seria o longest common subsequência, ou seja, o LCS é a maior subsequência comum dessas duas strings, sabendo que o início dessa string é aqui e o início dessa outra string é aqui. Ou seja, essa daqui começa no início I e essa daqui começa no início J. Então, eu vou ter uma função que calcula qual que é o LCS, onde a primeira string começa em I e a segunda string começa em J. Suponha que eu tenho essa função mágica, né? Vocês concordam comigo que para eu calcular a minha resposta total é só eu chamar LCS de 0? Ou seja, qual que é o maior substring olhando as duas strings como um todo, do 0 até o final? É só olhar esses dois. Vocês concordam comigo, né? É só fazer o LCS de 0 que eu vou ter a resposta, ok?
Ok? Ok. Tudo bem? E aqui, qual que é a ideia? A ideia é, eu vou testar todos os possíveis inícios aqui, combinado com todos os possíveis finais daqui. Então, vamos supor que eu estou olhando inicialmente para o 0 daqui e o 0 daqui. Vai ter duas opções, tá? Vai ter duas opções aqui inicialmente, tá? Se esses dois caras forem iguais, vocês concordam comigo que se eles fossem iguais, com certeza faz sentido eu pegar esse cara? Porque eu pego ele e agora eu só estou interessado em saber daqui para frente qual que é o maior, porque eles são iguais. Se as duas strings começam com a mesma letra, eu vou olhar só pro que tem dali para frente, tá ligado? Porque tanto faz, né, do que tem dali para frente, né? Eu só estou interessado do resto. Eu sei que a minha resposta vai ser 1 mais o que tiver aqui para frente. Vocês concordam comigo? Se o início ele é igual, se o cara I é igual ao cara J, é 1 mais I mais 1, J mais 1, né? A solução de I mais 1, J mais 1. Tudo bem? Ou não tudo bem? Diabo de tanta vibração é essa? Ai, que susto do caralho, maluco. Puta que me pariu. Gente, me dá só um minutinho, tá? É que tá rolando um assuntinho na empresa e aí eu preciso ler algumas coisas aqui. Estamos vivos, família. Tudo bem, foi mal, desculpa. Enfim, se o cara I for igual ao cara J, então é o primeiro caso, né? Se a string A na posição I, né? Que é a posição da primeira, for igual, vou botar 2 igual aqui, tá? A B na posição J, tá? Qual que vai ser a minha resposta para esse caso aí? Os dois são iguais, né? Então, minha resposta para esse caso aí é 1, tá? É 1, porque esse caractere, então, um caractere igual, pelo menos, mais o LCS de I mais 1, J mais 1. E aí eu chamo recursivamente para lá. Ou seja, eu pego o primeiro caractere e olho agora só para a string daqui para frente. Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso, tá? Qual que é o segundo caso? O segundo caso é esses caras aqui eles serem diferentes, tudo bem? Então, eles são diferentes. Então, quando ele é igual, a gente já sabe resolver, tudo bem? Quando ele é igual, a gente pega e olha para frente. Não tem choro, né? Quando ele é diferente, é que o bicho pega. Por quê? Porque se ele for diferente, tá? Eu posso tentar comparar esse cara. Se ele der match aqui, ó. Eita, deixa eu pegar esse array aqui, trazer ele aqui para baixo, fica mais fácil de explicar. Tá? O primeiro caso que a gente viu foi o caso dele dar match com um cara atual, né? Então ele deu match com o cara atual. Só que se ele não der match no cara atual, eu posso ter esse primeiro cara, ele pode dar match com o cara lá da frente do I, tá? Ele pode dar match com o cara lá na frente do I. Ou esse cara aqui, ele pode dar match com o cara lá na frente do J. Ou pode ser que nenhum dos dois dê match com ninguém, tá? Também tudo bem, né? Então, você pensa assim, putz, eu ando com qual? Eu ando com qual? Olha, nesse caso aqui é fácil. Não sei. Testa andar com um, testa andar com outro. Então, basicamente, vai ser o melhor entre eu andar com o cara da frente, tá? Ou seja, eu deletar esse cara. Tipo, se eles são iguais, ou eu jogo um fora, ou eu jogo o outro fora, ou eu jogo os dois fora. Vocês concordam comigo? Ou o primeiro, ou o segundo, ou os dois. Então, eu vou testar as três possibilidades, tá?
Então, qual que é o testar a primeira possibilidade? O que significa eu jogar o primeiro fora? Significa que se eu joguei o primeiro fora, eu vou tentar comparar o segundo com esse cara, tá? Então, vou tentar fazer esse match aqui, o segundo com o primeiro. Ou seja, é o LCS do I mais 1 e com J, tá? Eu continuo J na mesma posição, mas eu ando com I. Ou o outro caso, tá? O outro caso, qual que é o outro caso? É eu jogar esse daqui fora e andar com ele, ou seja, eu vou tentar fazer esse match aqui, tá? Então, nesse caso aqui, é o LCS de I, continua igual, J mais 1. Que aí eu ando só com o segundo, tá? E tem um terceiro caso, que é eu andar com os dois. Eu ando tanto com um quanto com o outro, tá? Então, eu vou tentar fazer esse match aqui. Só que o terceiro caso, eu não vou escrever. Por quê? Vocês concordam comigo que eu não preciso do terceiro caso? Porque para eu chegar no terceiro caso, é só eu andar um com esse, aí lá na frente eu vou, sei lá, descobrir que eles são diferentes, e aí se eles forem diferentes, eu ando com o de cima, né? E aí ele vai parar na mesma posição, tá? Eu só estou antecipando os passos, né? Só estou antecipando a jogada. Mas em algum momento ele vai testar essa possibilidade também, né? Que é o caso de eu anda com um, depois anda com outro, né? Ou seja, primeiro ele anda com esse, depois ele andaria com esse, né? Depois que ele chegasse lá, ele andaria com esse. Então, o terceiro caso, ele é meio que inútil. Tipo assim, ele é redundante. A gente não precisa. Então, a gente só precisa olhar esses dois casos. Quando ele for diferente, ou eu jogo o primeiro caractere fora, ou eu jogo o segundo caractere fora. Mas um dos dois tem que ir embora. Por que, que um dos dois precisam ir embora? Porque eles são diferentes, tá? Se eles são diferentes, eu quero dar match, eu tenho que deletar um dos dois até eu chegar na resposta ideal. Qual dos dois eu jogo? Testa os dois, você não sei, testa os dois, tá? Como é que seria isso em código? Como é que seria isso em código, tá? Então, eu tenho dois inteiros, tá? Tenho n e tenho m. E eu tenho dois vectores de array aqui, tá? O array A e o array B. Aí, eu vou ler aqui o n e o m, tudo bem? O A vai ter esse tamanho e o B vai ter o outro tamanho, né? Shift Alt F. Shift Alt F. Então, primeiro é tamanho N e o segundo é tamanho M, né? São os dois arrays. Eu vou ler todo mundo. Eu li todo mundo de A. Eu vou ler todo mundo de B. E no final, eu vou calcular o LCS do 00. O que é o LCS do 00? LCS int I, int J. Primeiro check que eu faço. Primeiro caso de borda. Se por acaso o I foi igual a N ou o J foi igual a M, ou seja, se uma das duas strings acabou, não tem substring em comum, porque já uma acabou, já não tem mais como, tá? Então, se uma das duas acabou, já encerra, né? Já é zero. Se por acaso eles forem iguais, é o caso que eu falei. Se eles são iguais, a resposta é 1 mais o LCS de I mais 1, J mais 1. Já sei a resposta, já manda, entendeu? Se não for, a minha resposta vai ser o máximo dos dois, tá? Exatamente, é o máximo de eu jogar o primeiro cara fora e eu jogar o segundo cara fora. Nesse caso aqui, não tem mais um. Por quê? Porque não tem nenhum cara, não achei o par. Eu só somo um quando eu acho o par, tá? Esse cara aqui, um mais, tá? E esse é o algoritmo, tá? É simplesmente esse o algoritmo aqui. Deixa eu ver se isso aqui resolve o nosso problema. Só que a gente tem que imprimir, na verdade, né? A gente imprime
recebe LCS de 0, 0. A gente imprime, na verdade, N menos ans e M menos ans, né? Porque a gente só quer interessar da diferença, né? Então fica 2 e 3, que é o primeiro caso. Aí fica 3 e 4. E fica 1 e 1. Então aparentemente está certo, né? Aí a gente manda. Eu vou adiantar, tá? Mas isso aqui vai dar TLE. Por quê? Vocês já sabem a resposta, né? É o mesmo caso, tá? É o mesmo cálculo aqui. Para cada caso, ou eu tenho uma, ou eu tenho duas possibilidades, né? Ou uma ou duas, né? Vamos olhar para o pior caso, que teoricamente é esse caso aqui, tá? Se para cada chamada eu tenho duas ramificações, é o mesmo cálculo aqui, tá? Para cada chamada eu tenho duas ramificações, tá? Cada estado que eu tenho aqui, J, eu tenho duas ramificações. Isso dá um total de 2 elevado a n, mais ou menos, né? Só que percebam que a combinação de I e J que eu tenho é N vezes M, é a mesma explicação, tá? O princípio da casa dos pombos, vai ter um monte de repetição. O que você faz? Adiciona cache. Quando eu falo cache, eu estou falando de memoization, tá? Você pode vir aqui, int, vp, maxn por maxn, na teoria é maxn por maxm, tá? N no primeiro, M no segundo, ambos vão até 1000 nesse caso, tá? Ambos vão só até 1000, eu olhei aqui no problema, só vão até 1000, então, né, configura direitinho. Antes de você fazer os cálculos, tá? Você vê se você não já calculou, então, se por acaso for diferente de menos 1, você retorna, porque você já calculou, tudo bem? Você retorna, e você vai lá e taca a memoization no negócio, né? Precisa compilar, confia que tá certo. E você vai tomar um belo de um TLE. Por quê? Porque você esqueceu de salvar, né? Fogo, né? Fogo, bicho. Fogo, bicho. É complicado. Você tem que salvar aqui e aqui também, tá? Complicado isso daí, viu? Mas tudo bem, né? Não é só retornar o cache, você tem que salvar no cache quando você calcula. E aí você responde a questão. Que brabo. E é isso, pessoal. Esse é o assunto de maior subsequência comum de duas strings. Não, quando eu falo string, não necessariamente é string, tá? De dois arrays, de duas listas, tá? A priori, se você estiver fazendo esse curso aqui do CodeCAD, do antigo CodeCAD, né? Que virou NEPS Academy, e eles continuaram salvando as aulas de graça. Se você fizer as aulas aqui, vocês vão ver que o próximo assunto é maior subsequência quase crescente. Eu não estou interessado nela, não. Estou interessado na que vem depois dela. Que é essa daqui, ó. Técnicas intermediárias. Cadê? Maior subsequência crescente, tá? Maior subsequência crescente, isso aqui é LIS, tá? É Longest Increasing Subsequence. É o que eu falei que precisava, que você podia resolver uma questão lá, tá? No contexto de sábado. Então, esse assunto aqui. A propósito, eu acho que tem outra questão que você pode fazer com programação dinâmica usando a ideia de maior subsequência comum, que eu acho que é esse problema aqui, ó. Acho que esse maior subsequência quase crescente, eu acho que ele também sai com acho que ele sai com LCS. Dada uma sequência, descubra o tamanho da maior subsequência não decrescente. O tamanho da maior subsequência não decrescente
por exemplo, é esse daqui, né? Tudo bem. Ó, a gente pode fazer mais um problema de programação dinâmica. O que vocês acham? Esse daqui, por exemplo, né? O maior string que não, maior subsequência que não decresce. Então é 1, 1, 2, 6, né? Esse caso aqui tem 4, tá? Nesse exemplo aqui, pode ser 5, 6. Como é que dá 4? 5, 6, 7, 23, né? Ou 1, 6, 7, 23, né? Dá tamanho 4. Esse aqui é tamanho 5, tá? Como é que vocês resolveriam esse problema? Isso aqui dá para você fazer com lis, tá? Mas nesse caso, que só vai até 1000, dá para a gente fazer n ao quadrado também, tá? Como é que a gente... Isso aqui não é nenhum dos assuntos de hoje, tá? É só respondendo uma outra questão que também é de programação dinâmica, que você aprende a modelar os problemas nesse mesmo estilo. Esse aqui, você também consegue resolver com programação dinâmica, tudo bem? Alguém tem alguma ideia de como é que você resolve essa questão com programação dinâmica ou não? Sim? Esse fim aqui foi de quê? Foi da ideia? Alguém quer comentar como é que você resolveria? Ah, tá, de resolver a questão, tudo bem. Tá, antes de a gente pular para essa questão, só quero que fique claro. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre problema da mochila ou maior subsequência comum de duas listas? Ficou alguma dúvida ou não? A priori, deixa eu enviar esse código para vocês também, tá? Nenhuma dúvida. Então, vocês entenderam os dois assuntos, concordam? Alguém não entendeu esses assuntos? Esse aqui vai cair bastante. Isso aqui cai muito em maratona, tá? Problema da mochila. Problema da mochila, problema da mochila esse. É base de programação dinâmica, mas são só exemplos de questões, tá? A maneira como você modela problemas de programação dinâmica que é o detalhe, entendeu? O problema-chave. E a gente vai, agora, se não ficou dúvida, a gente vai resolver esse outro probleminha também, tá? Não ficou dúvida, né? Então podemos seguir adiante, tudo bem? A gente tem mais 30 minutos de aula, eu vou responder esse problema e eu libero vocês, tudo bem? Então vamos lá. Nesse problema, ele quer achar qual que é a maior subsequência não decrescente, ou seja, que ou continua igual ou aumenta, tá? Como que a gente pode fazer esse problema? Ora, a gente viu muito que se a gente está olhando para coisas de array, essas coisas, a gente consegue testar, dado uma posição, a maioria dos problemas a gente conseguia saber a resposta dali para frente, simplesmente com a informação que a gente tinha daqui para frente. Tipo assim, qual que é a maior subsequência crescente a partir daqui? Concorda? Certo? Esse daqui é um problema aonde tipo assim, não importa os caras que a gente pegou aqui para trás. Eu só quero saber daqui para frente. Esse problema é um pouco diferente. Os caras que a gente pegou aqui para trás é importante, tá? É importante. Por quê? Porque se eu quero continuar a propriedade de ou continua igual ou aumenta, eu só posso fazer uma subsequência crescente em que o menor cara é maior ou igual que o último que eu peguei daqui. Vocês concordam? Então, se eu divido o array meio que em dois, uma parte que eu já visitei, que seria essa daqui, e a outra parte que eu ainda não visitei, que seria essa, para eu calcular a maior subsequência quase crescente desse lado, eu preciso saber da informação do último tamanho que eu peguei aqui, tudo bem? O último tamanho que eu peguei aqui. Porque eu só posso pegar elementos maiores ou iguais a esse cara aqui. Mas tudo bem. A gente consegue fazer assim. Então, como é que você pensa? Putz, vou fazer aqui, né? Então, eu estou no elemento i, eu tenho aqui qual foi o último, certo? Então, o que é que eu vejo? Primeiro caso, se por acaso o i for igual a n,
A resposta é 0. Vocês concordam? Que acabou, né? Aí, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, se por acaso todos os valores são maiores ou iguais que 0, então eu vou começar com 0 aqui, né? 0, 0, né? Começando no primeiro índice, o último foi 0, né? Porque o menor valor é 0, né? Então, se por acaso, cara atual, se ele for menor do que o último, não vai ter choro, tá? Eu vou chamar isso aqui de solve, né? Não vai ter choro. Eu não posso pegar esse cara, tá? Então a minha resposta, eu tenho que ignorar esse cara. Eu não consigo pegar ele, tá? Não tenho como pegar ele. Se for menor, não tem como. Só que se ele for maior ou igual, tá? Se o cara atual for maior ou igual que o último, eu consigo pegar ele. Qual que é o melhor? Não sei. Você testa os dois. Se você testa os dois, é o máximo entre você ir pro próximo e não pegar esse cara, tá? Exatamente igual aqui, tudo bem? Que não pegar. Ou você pegar o cara atual, tá? Se eu pego o cara atual, eu tenho um cara, tá? Na minha sequência. Só que o último agora é esse cara atual, tá? É Nanzi, que é o último cara que eu peguei. Tudo bem? Então é o máximo de um e de outro, tá? E aí isso aqui teoricamente resolve o nosso problema. Então a gente pode ir lá e implementar. Percebam que a ideia gira sempre em torno de o melhor entre eu pegar e não pegar. Input do lado. Sim? Input. Mostrar o fluxo. Você quer fazer um caso de mesa que você quer? Mesa disso aqui é complicado, viu? Podemos, tá? Podemos. É porque tem muito caso, tá? 2 elevado a 7 é um número bem grande. Vamos pegar esse 2. Quanto que é 2 elevado a 6? 64 casos, tá? Dá pra fazer 64 casos na mão. É ruim, viu? Ó, tudo bem. Então, primeiro, a gente tem I igual a 0 e o último igual a 0, certo? I é igual a N? Não, não chegou no último. O cara atual, nan 0, 3, né? 3 é maior do que, ou é menor do que 0? Não é menor que 0, então ele não entra aqui. Então ele vai entrar no máximo desses dois, tá? Aí vamos olhar só para um dos casos, né? Vai ser o máximo entre I para o cara I igual a 1 e o último igual a 0, tudo bem? Qual que é o outro caso? I igual a 1 também e o último igual a 3, tá? Nossa, já até deu aqui. E aí ele vai dando todos os casos, tá? Esses casos são os casos de eu não pegar, né? Ir pegando, pega. Então, é o caso de eu não pegar e o caso que eu pego. Só que esse caso aqui, ele tem um mais um, tá? Eu peguei ele, tudo bem? E aí aqui eu entro tanto nesse caso quanto nesse caso. O primeiro caso é o caso de eu não ter pego esse primeiro elemento. Então, é o caso de eu ter jogado isso fora. Então, se eu joguei esse cara fora, a mesma coisa de eu ter vindo aqui e apagado ele, assim, ele não existe. Aí é só a resposta daqui para frente, tá ligado? A resposta aqui para frente. Então, vamos fingir que a gente pegou ele, tá? Vamos olhar para o caso que a gente pega ele. Então, se a gente pega ele, o último é 3. Então, se o último é 3, eu não posso pegar o 1, tá? Porque a gente vai cair nesse caso, né? O nans é menor do que o último? É, não é menor que 3. Então, não posso pegar ele, então tenho que jogar ele fora, tá? Aí, mesma coisa, eu não posso pegar ele.
eu vou chamar para o igual a 2, tá? Também não posso pegar ele. Eu jogo ele fora, aí eu chamo para o igual a 3. O igual a 3, eu posso ou pegar ele, tá? Eu posso ou pegar ele ou não pegar. Então, se eu estou exatamente nesse caso, eu tenho o caso de ir para o 4 e o último ser 3, ou seja, eu dropar esse cara, eu não pegar ele. Ou eu tenho o caso de I igual a 4 e o último igual a 5, porque é o caso de eu pegar ele. E aí eu somo mais um aqui, tá? Eu posso não pegar o 5 ou eu posso pegar o 5. Se eu pego o 5, eu atualizo o meu último. Ou seja, né? Eu atualizo o meu último. O último vai ser igual a 5 e eu somo mais um, tá? Mas e aí ele vai mudando, tá? Não tem, é muito difícil você simular tudo, tá? Você tem que ir descendo em toda a recursão. Mas ele vai testando assim, dropa um, não dropa, dropa, não dropa. Aí percebam que eu posso chegar aqui e dropar ele, né? Posso chegar aqui e decidir, pô, eu quero jogar o 5 fora, sendo que o último era o 3, tá? Só que o último era o 3, né? Só que imagina que aqui eu tinha um 3 no meio, né? Ao invés de ter tanto 3 aqui quanto um 3 aqui, né? Só que se eu tivesse jogado esse primeiro 3 fora e esse segundo aqui eu tivesse pego tanto um aqui, sei lá. Imagina que eu tenho essa opção aqui, né? 3, 1, 3. Imagina que fosse isso, né? Imagina que fosse esse caso aqui. Para eu chegar nessa posição aqui, com o último sendo 3, eu podia ter pego tanto o primeiro e dropado os outros dois, tá? Dropado os outros dois, jogado os outros dois fora. E aí eu teria como sendo 5 e 3. Tanto quanto eu podia ter dropado o primeiro, tá? Pego o primeiro e o segundo. E aqui, o último também ia ser 3, vocês concordam? Então, eu tinha duas formas diferentes de chegar aqui. E eu tenho uma terceira forma que é, pega o primeiro, dropa o segundo, pega o terceiro, então é 3, 3, e é também a mesma forma. Então, eu tenho três jeitos diferentes de chegar no mesmo estado aqui, né? Que seria esse. Então, tem muita repetição. Então, percebam que esse código aqui que eu... esse código que eu implementei, se eu enviar ele, provavelmente ele vai estar TLE, tá? Vai dar TLE. Aí o que você faz? Vocês aprenderam, né? Pô, se deu TLE, eu vou criar a matriz, certo? Qual que é a matriz? A matriz é uma matriz de N, max N, né? O primeiro cara é quantos Is eu tenho. Então, no máximo, NI, então é max N. E o segundo cara é o valor do maior elemento. Concordam comigo? Maior elemento. Só que o maior elemento vai até 10 a 9, gente. Aí você pensa, lascou-se. Tem como eu criar uma tabela de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem como eu criar essa tabela. Se eu mando essa tabela desse tamanho, porra, não tem como não, fião. Não tem como não. Mas, enfim, eu vou tentar aqui, né? Que é, se por acaso eu já calculei DP e último diferente, eu retorno, né? Se não, pode tentar enviar isso daqui, tá? Você pode ir lá e, putz, vou tentar enviar isso aqui. Ele nem compila, cara. É muito grande, tá? Não tem como você fazer. Aí você pensa, porra, e agora? O que eu faço? Para você resolver esse problema, eu consigo pensar em vários jeitos diferentes, pelo menos três na minha cabeça. O primeiro é, percebam que eu não vou precisar acessar todos esses caras, tá? Não vou precisar acessar todas essas posições. Vai ter muita posição na matriz que vai terminar com -1, porque eu nunca vou chegar nesse estado. Por exemplo, imagina que todos os valores são maiores do que 100. Eu não vou precisar do estado 99, 98, 97 dos valores, sabe? Então, vai ter muito cara esparso. Então, ou eu troco
essa DP aqui por um map, tá? Ou uma order map, assim, tá? Sei lá, de DP. E aqui isso é tipo PI. Ou eu faço isso, e eu comento isso, isso, e aqui eu troco para. Se por acaso eu já calculei, eu retorno, e se não, eu faço isso, né? Ou você faz isso, e aí o que você tem fazendo isso é tipo o que a gente chama de uma DP esparsa, ou seja, ela é esparsa em termos de memória, porque nem todas as posições são acessadas, mas as posições acessadas são muito acessadas, sabe? Tem posição que é impossível você chegar, então você economiza memória. E, consequentemente, você melhora a complexidade também do código, tá? Então, você pode fazer isso. Provavelmente vai continuar dando a mesma resposta, tá? O primeiro... Eita, porra. Não existe a order de map para pad int padrão. Ou você faz isso, tá? E aí você adiciona um fator log no seu código. Você tem a complexidade anterior mais log. Mas a resposta continua provavelmente dando a mesma. Um pouquinho mais lenta, mas dando a mesma, tá? Mas é o jeito mais direto que você pode fazer. Ou você faz isso, envia e confia que vai passar. E aí passa, tá? Então, ou você faz isso daí, que funciona, ou você faz o seguinte, você pode remodelar esse problema para outros jeitos. Que outros jeitos são esses, tá? Ao invés de você guardar o valor absoluto, tá? Ao invés de você guardar qual que é o valor do último cara, você diz qual foi a última posição que você pegou, tá? Então, ao invés do valor, você guarda só a posição. Então, aqui eu olho, ao invés de olhar para o último, eu olho para o nonce do último, tá? Eu olho só para o valor que estava lá nessa posição, tá? E aí, a posição eu sei que vai até no máximo max n, né? Então, eu guardo a posição. E aqui, esse é o caso de eu não ter pego, e o caso de eu ter pego é I, tá? A última posição que eu peguei foi a posição I, tudo bem? E aí muda a transição, muda um pouco a sua programação, sua recursão, né? Sua programação dinâmica. Esse último não significa o valor em si, mas significa o índice que você pegou. E aí você consegue criar uma matriz que ela é max n por max n, tá? Ela é 1000 por 1000, tudo bem? E aí essa daqui você consegue. E aí você nem precisa da matriz esparsa, sabe? Resposta errada. Por que que deu resposta errada? Fácil, viu? Resposta errada porque eu estou sempre chamando para o índice zero, tá? Então eu estou sempre considerando pegar o primeiro cara, tudo bem? Como é que eu poderia mudar isso? Eu poderia é, começar com menos um aqui, tá? Então, se eu começo com menos um, eu ignoro esse check, tá? Então, se por acaso o último for diferente de menos um, ou não, se o último for diferente de menos um, ou seja, eu peguei algum cara e esse cara é maior, é porque eu não posso, né? Então, poderia fazer isso, é que eu também tenho que fazer esse último diferente de menos um. Eu não acessar a memória inválida, tá? Consigo assim também. Então, ou você faz assim, mais ou menos nesse estilo, tá?
Eu mando para vocês. E tem um outro jeito, tá? Tem um outro jeito de você fazer igual a primeira lá, guardando o valor mesmo em si do último, só que e sem precisar do map, tá? Sem precisar do map. Como que você faz isso? Você pode comprimir os valores. Você não está interessado, tipo assim, você tem a sequência 1, 100, ou 1, 100 e 1000, a mesma coisa, é a mesma resposta do que você tem a sequência 1, 2 e 3, tá? É o mesmo resultado. Então, o que é que você faz? Você mapeia, você comprime as coordenadas. É um assunto chamado compressão de coordenadas. Você transforma os caras que são muito grandes para caras menores, só que mantendo a mesma propriedade disso. Se um cara era maior que o outro, ele continua sendo maior que o outro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o menor cara você vai transformar em 1, o segundo menor cara você transforma em 2, o terceiro menor cara você transforma em 3 e por aí vai. E aí esses caras são pequenos o suficiente para serem, se eu tenho N caras no array, isso daqui vai de 1 a N. Vocês concordam comigo? Então você conseguia fazer a mesma matriz, tá? Você comprimiu as coordenadas, que é o que a gente chama. É útil em vários assuntos, tá? Em vários problemas esse cara é útil. Como é que faz compressão de coordenadas? Ordena o array, tem os valores originais, tá? Lê todo mundo, ordena os valores que está original, cria um novo array para ser o array dos comprimidos, e aí você ordena, e aí você faz busca binária. O cara atual, né? Por exemplo, imagina que você tem os valores 100, 101 e 1000, né? Então você vai comprimir esse array. Então a primeira coisa que você faz é tira uma cópia dele, tá? Ordena. Então se você ordenar vai ficar isso daqui, né? Ordenou, tá? Tirou a cópia, ordenou. Aí agora você vai vir aqui e fazer o seguinte, tá? Tira uma cópia, ordena. O minha ordem importa. Beleza. Então, você vai vir o 100. O 100, qual que é o valor do 100? O valor do 100, você faz busca binária nele para saber o índice que ele está. Então, você vem aqui e faz busca binária aqui. Então, ele está no índice 2. Então, o 100 nada mais é do que o 2. O 1. O 1 nada mais é do que o 1. Né? Se a gente está considerando que é um indexado, tá? O 101 nada mais é do que o índice 3. Os 1000 nada mais é que o índice 4, tá? Então, essa sequência que a gente tinha e essa daqui agora é a mesma. Aí, como é que você sabe qual que era o valor original? É só você vir aqui no índice desse cara. Tipo, esse aqui é um array, lá, um array outro, né? É só, você quer saber o original? É só vir outro xi, né? Xi menos 1, porque a gente, né? E aí, no 3, você vem aqui na posição 3 e descobre o valor dele, né? E você consegue comprimir e descomprimir rápido, né? Você comprime isso e aí você consegue tanto o valor original quanto o valor relativo. É um assunto legal. Compressão de coordenadas. Mas, enfim, esse daqui é outro jeito de você responder esse problema, tá? Usando programação dinâmica. Tem como você fazer esse problema específico melhor? Tem como. É com um assunto chamado maior subsequência crescente. Fica como dever de casa, quem quiser aprender. Você consegue calcular. Isso aqui a gente calculou em n ao quadrado. E complexidade foi n ao quadrado, tá? Mas tem como a gente fazer em O de n log de n, tá? Como a gente fazer nessa complexidade aqui, ó. Enfim, pessoal, alguma dúvida? Crítica, sugestão? For? De qualquer forma, responda uma chamada, tá? Responda uma chamada. Samuel tinha preparado uma lista, mas eu vou pedir o Samuel para não enviar, por motivos de esse sábado a gente vai ter contest. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Mas esse sábado teremos contest.